Fala galera do podcast, tudo bem com vocês? Eu sou Rafael Firmino, fisioterapeuta. Estou começando um novo podcast e nesse podcast terá algumas séries, Entre elas, vamos estar falando hoje a Saúde em Evidência, que é a nova série que vai estar começando hoje. E como título de hoje, tema efeitos da pandemia. Vamos estar falando aqui sobre o Covid-19, o que se sabe sobre ele até hoje e o porquê também, os motivos das pessoas estar morrendo. E além disso, vamos falar também sobre as sequelas que o coronavírus pode deixar no sistema das pessoas e o que a fisioterapia também pode estar auxiliando essas pessoas. Bora pra vinheta. E aí galera, vamos começar lá? Então, o que se sabe sobre o coronavírus atual, Covid-19? Sabe-se que a família coronavírus, ela é grande, Não só existe só o Covid-19, existe também a SARS e as MERS, que foi os dois primeiros coronavírus que a humanidade teve contato. A SARS foi em 2002, 2003 e a MERS foi entre 2013 e 2015, se eu não me engano. O que acontece? A SARS, ela é uma doença que acomete principalmente o pulmão. E a MERS também. E assim como o Covid-19, Eles são da mesma família e eles acometem o pulmão como o principal órgão afetado por eles, E o que se sabe sobre a Covid atual, A gente sabe que a Covid começou na região da China, mais especificamente na cidade de Wuhan, em 2019, em dezembro de 2019, e após o primeiro paciente começou a apresentar novos sintomas em outras pessoas, e assim foi disseminando a doença de uma forma rápida, E depois disso, quando começou a passar para outros países, a Organização Mundial da Saúde decretou uma pandemia, Para quem não sabe, pandemia significa que a doença está em mais de um país, Então, assim, declara uma pandemia mundial, O que a gente sabe também sobre ela, Que ela tem o código SARS-CoV-2 devido a outra variação que é a SARS-CoV-1, que a humanidade já teve contato. São infecções assintomáticas a quadros graves também. Então ela pode apresentar infecções sem o paciente apresentar nenhum sintoma sequer, e tem aquelas infecções que são mais graves, onde o paciente apresenta um quadro clínico grave, E o que acontece, na sua maioria, as pessoas não apresentam sintomas, são assintomáticos ou sintomas leves, E aproximadamente umas 20% das pessoas apresentam o quadro com dificuldade respiratória, que aproximadamente 5% vão necessitar de suporte ventilatório para a Covid-19. E o que se sabe também sobre a morte? O que causa a morte nas pessoas? É o que a gente mais quer saber, Todo mundo se pergunta por que a Covid mata, Qual o principal motivo da Covid matar as pessoas? Então o que acontece? Os estudos comprovaram que existe uma infecção no organismo através da Covid. E essa infecção, o organismo tenta se defender. E como o organismo se defende? Causando um processo inflamatório. Esse processo inflamatório, ele age por meio de uma substância chamadas citocinas pró-inflamatórias, que elas estimulam as nossas células de imunidade, de defesa, a combater toda a infecção do coronavírus. E também é importante entender que os sintomas que causam a doença, na verdade, são efeitos colaterais, que o nosso próprio sistema imune produz para combater o Covid-19. Mas devido à força do vírus, há um descontrole no processo inflamatório do nosso organismo. E esse processo inflamatório grave, ele é chamado também de tempestade de citocinas inflamatórias, que é o que está acontecendo com as pessoas. O que é isso? É um fenômeno que estimula exageradamente as células imunes a produzir a inflamação. Quer dizer que acontece uma hiperinflamação no organismo da pessoa,
E essa hiperinflamação ela pode e na maioria das vezes ser até fatal, o que está acontecendo, né? E o que você observou? Observou que nos casos graves de Covid, essas pessoas apresentam altos, elevados níveis de citocina pró-inflamatória no organismo, né? Causando uma tempestade inflamatória. E por conta dessa estimulação exagerada, as células que deveriam atacar o vírus passam a trazer danos também à nossa saúde, né? E em principal o pulmão, fazendo com que as pessoas tenham a necessidade de usar o ventilador, né? Que é onde ela chega a ser entubada. E não só o pulmão, né? Ela ataca todo o organismo em si, o rins, o coração, pâncreas. E essa hiperinflamação, ela gera uma resposta generalizada. E o resultado dela pode ser fatal, levando à morte por falência múltipla dos órgãos também, né? E porque a pessoa com diabetes, com hipertensão é uma pessoa que tem possibilidade de morte, é uma pessoa de risco para a Covid-19, devido a complicações que o vírus traz para o órgão responsável pela doença que a pessoa. Se é uma hipertensão arterial, o coração é um dos órgãos principais. Se é uma diabetes, o fígado, o pâncreas e assim por diante. Se a pessoa tem uma dificuldade renal, o rins. E é isso que acontece. Aí, devido a esse problema da hiperinflamação que o nosso organismo faz para atacar a Covid-19, acaba trazendo sequelas para o nosso organismo. E essas sequelas podem ser fatais, que é a causa das mortes na sua maioria das vezes. Um estudo recentemente também provou que o Covid-19 ele consegue atacar o nosso sistema ao todo, nossos órgãos, de uma forma silenciosa. O que é essa forma silenciosa? Atacar de uma forma que nossas células de defesa acabam não percebendo o vírus ali. E quando chega a perceber, o vírus já está muito no organismo, de uma forma bem exagerada e acometendo os demais órgãos. E aí acontece o processo inflamatório ainda maior, que é a questão que leva as pessoas, em sua maioria, ao óbito, né? E por que as pessoas falam de sequela pós-Covid? Relatos de sequela pós-Covid. O que acontece? O primeiro coronavírus que a humanidade teve contato foi a SARS-CoV-1, lá em 2002, 2003, né? E um estudo com aqueles pacientes de SARS-CoV-1 mostraram que 10 anos depois eles ainda apresentaram sequelas. Mas que sequelas são essas, Rafael? Depende muito do quadro da pessoa. Por exemplo, fizeram um estudo em um atleta, né, um corredor, né, de maratona e tudo mais. E perceberam que antes de ter o SARS-CoV-1, aquele corredor ele corria, por exemplo, 2 km em tanto tempo. Aí depois de ter a SARS-CoV-1, ele começou a correr 1 km e 700 metros num tempo ainda maior. Por quê? Por causa do acometimento que o SARS-CoV-1 teve em seu pulmão. E assim também como a MERS, né, em 2013, 2015, né? Isso também acaba atacando o pulmão e a pessoa fica um pouco mais cansada, a fadiga. E o que a fisioterapia pode e deve estar fazendo isso na Covid? A fisioterapia na Covid em si, quando a pessoa está com a Covid, está internada, a fisioterapia ajuda na parte respiratória, na parte pulmonar, que é com técnicas, exercícios para ajudar o pulmão. E quando a pessoa está entubada, a fisioterapia é responsável por manutenção do aparelho respiratório, do aparelho que comanda a ventilação mecânica, né? Regular saturação, batimento, tudo mais. A fisioterapia fica responsável por esse mecanismo lá de controle do equipamento. E na reabilitação pós-Covid, a fisioterapia ela é de suma importância na pós-Covid. Por quê? Porque a fisioterapia trabalha com a parte respiratória e a parte de força. Há casos de pacientes com sequelas de perda de força. Então a fisioterapia está aí para reabilitar todos esses indivíduos. Se você tiver ou teve Covid
procure um fisioterapeuta para poder avaliar o seu quadro clínico. Talvez você não apresente sequelas agora, ou às vezes não ainda apresentou, né, nenhum sintoma de sequela, mas pode ser que futuramente apareça. Então é melhor você prevenir fazendo uma avaliação fisioterapêutica com um profissional para poder verificar se está tudo ok com você em relação às sequelas, né, se tem ou não, para poder, se caso tiver, reabilitar o seu quadro clínico, né? E o que acontece? A OMS está alertando o mundo todo, porque não existe profissionais suficientes para combater sequelas pós-Covid no mundo. Há 4 países com fisioterapeuta suficiente. O Brasil é um deles, os Estados Unidos, a Alemanha e a Austrália. Os outros países não têm profissionais de fisioterapia suficiente para a demanda da população, né? O que a gente sabe que hoje, né, que o Covid aqui no Brasil, ele já cometeu 11.780.000 pessoas, né? E levou a óbito 287.499. Já no total de casos no mundo, são mais de 120 milhões de casos, sendo que há mais de 2.600.000 casos de morte por Covid já. Então a gente tem que se prevenir, né? Mesmo após ser vacinado. A vacina não é 100%. Tem que continuar com as medidas de prevenção. Use máscara, álcool em gel e as demais coisas, que é o distanciamento social. Evite aglomerações com pessoas, evite sair de casa, só saia se for realmente necessário para ajudar a combater o vírus, porque não é brincadeira, não é uma gripezinha. Então a gente tem que fazer a nossa parte. Se cada um fizer a sua parte, logo estaremos livres dessa pandemia. Então, galera, é isso por enquanto. Terá mais episódios. Então, se você gostou, compartilhe, mostre esse podcast para outras pessoas poderem estar cientes. Esse podcast ele tem o intuito de educar as pessoas, né? Ajudar a entender as coisas que estão passando no mundo todo. Então, até mais. Fique com Deus.